Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabriela, eu faço parte da equipe Colivets. E hoje a gente vai fazer uma live bem interessante sobre felinos, sobre gatos, com a doutora Jaqueline. Ela é especialista em gatos, ela é fisiatra também, ela é fisioterapeuta e acupunturista. Eu vou chamar a doutora Jaqueline para se juntar à live. Vem. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Tá bom, Cabrebê. Boa noite. Boa noite. Dá boa noite, filha. Tá aqui. Fala, eu vou participar também, viu? Ah, Eu tá vou certíssimo. participar. A gente vai falar dela. Que linda. Ela participa de todas as Meu- lives, todas as palestras. Ela e o Nino é ponta firme aqui. Nossa, eles são lindos. Ai, obrigada. Vão causar. Acabei de chegar em casa, não consegui dar muita atenção por eles. Então eles vão ficar causando. Tá certo. Tira o bumbozinho. Doutora Zucchini, você quer começar se apresentando, falando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho? Claro. Só umas correções, eu ainda não sou acupunturista. Eu vi você falando, eu estou na pós-graduação de acupuntura, estou engatinhando ainda, comecei esse ano. Então, eu sou médica veterinária. Não tenho título de especialista em felinos, mas o meu aprimoramento, o meu mestrado e meu doutorado é com felídeos selvagens. Eu trabalho com felino selvagem desde o meu segundo ano da faculdade, principalmente com grandes felinos. E depois do meu aprimoramento do meu mestrado, eu fiz a pós-graduação em fisiatria e reabilitação animal. E foi aí que comecei a trabalhar com a fisioterapia mais intensa, né? Tanto para felino selvagem como para felino semi-domesticado. E agora eu tô na pós de acupuntura também e lutando para terminar um doutorado. Então, eu não tenho a especialização ainda de gatos domésticos, né? Mas pelas titulações e pelo trabalho de desenvolvimento, consigo ter um pouquinho de experiência com mais felinos selvagens. E aí Ah, eu legal. trouxe a BN, acho que vocês viram pela BN, né? A Sim. BN surgiu assim, foi no meio da pós-graduação de fisioterapia, que eu vi a dificuldade de vários colegas de lidarem com os felinos, de entenderem um pouco os felinos. E como eu trabalhava com selvagens, para mim era tão normal observar comportamento que eu pensei que também era feito na clínica de pequenos, né? E aí eu vi que isso não estava acontecendo e decidi participar, tentar contribuir um pouquinho mais para a medicina de felinos domésticos. E aí a BN apareceu. Ah, legal. Não, legal. Realmente, a gente tem bastante essa. Não sei se é uma dificuldade, mas desde a faculdade sempre é colocado que trabalhar com gatos é muito difícil, que gato é complicado, que é diferente. E aí, Não, é agora muito com essa triste, né? abordagem mais pet-friendly. É muito. É Eu, muito particularmente, difícil. eu gosto muito de gato. Foi até por isso que as meninas me escolheram pra fazer a live com você, porque eu tenho um monte de gato. Ai, que bom. Que bom, A prazer. Sarah vai dar certo. Não, é muito difícil a gente ter esse tato, né? Tanto nas pós, na graduação mesmo, a gente não aprende a parte de comportamento. Tudo que a gente aprende em gato faz a gente parece que ter medo de atender um gato, né? E isso é Sim, muito triste. Então eu vejo vários colegas falar: ai meu Deus, chegou um gato. Ai, o próximo paciente é um gato. O pessoal cria um bloqueio já na hora de atender um gato. E isso o animal sente, né? E acaba dificultando tudo pra gente na clínica. E eu não sabia disso até ter a Brenda e o Nino. Que aí o Nino e a Brendinha ficaram doentes. E aí eu vi a real dificuldade das pessoas de abordarem, de atender um gato e tudo mais. Tanto que eu tive que sair da cidade que eu estava e ir para São Paulo para uma clínica só de felino para conseguir ter um atendimento adequado.
Então, eu acho É, a gente que vê bom que muito cada vez isso. mais eu tenho pessoas interessadas, né, pra gente conseguir mudar um pouco disso. Ela tá tomando água Sim, na minha com caneca. certeza. Ah, já que você Achei que a tocou no cara tava assunto de água, nada. não estou fazendo nada. Ninguém tá me vendo. Vamos falar de água? Vou falar de água, porque a gente vê que a Não derruba, ingestão, filha. que a gente vê que Desculpa. tem, não, fica tranquila, que muita gente tem, tipo, dúvida, tem dificuldade de entender como deve ser oferecida a água para gato. E aí a gente vê hoje essas fontes, aí falam que é para oferecer água corrente, para colocar potinho de água em lugares altos, espalhados pela Tudo, casa, tudo, para tentar tudo. fazer eles Ó, beberem água. Mas pode falar. Ah, tá quase derrubando aqui. Deixa eu tirar de frente. Pronto. Mas o que você acha? Qual você acha que tem que ser a abordagem? O que que a gente faz? O que que eu faço para fazer os gatos beberem água? Tá, a gente tem que pensar assim, quando a gente fala tudo de gato, a gente tem que pensar como é o comportamento do gato, dos seus ancestrais, né? Qual é a sua origem selvagem, como eles bebem água, qual é o comportamento. O gato é um animal de origem do deserto, então são animais adaptados a não tomarem tanta água. Eles ingerem água das presas, né? Por isso que eles conseguem ter um tempo mais longo de não ingerir água, porque a presa dele é muito úmida, né? As vísceras e tudo mais. Mas na nossa alimentação, as rações, os outros tipos de alimentação não tem a quantidade hídrica necessária. Então, agora entra na pergunta que você me falou, né? Como estimular o gato a ingerir água? O primeiro que eu falo é fornecer cada vez mais alimentação úmida, aumentar a umidade das rações. A gente sempre faz um cálculo, quanto de água esse animal precisa tomar por dia. Se o animal não tem predisposição a ter doenças renais, a gente faz o peso vezes 60. Que, por exemplo, um gato de 2 quilos tem que tomar 120 ml de água. Ou se o animal tem já, se é um macho, a gente já tem aquela parte de ser mais propenso a ter doença renal, a gente faz o peso vezes 70. Então, isso é a ingestão hídrica mínima que aquele gato precisa ingerir por dia, que a gente precisa fazer ele tomar. E essa ingestão hídrica mínima, a gente vai fazer aumentando na água no sachê, na alimentação úmida, nas carnes cruas e em fontes, né? Realmente tem que ter várias fontes pela casa. A gente, na verdade, tem que achar a melhor fonte para o gato, né? Na minha opinião, eu gosto das fontes de cerâmica, porque são as fontes que deixam a água fresca, que a gente consegue limpar. Ah, pensei que era. Falar um pouquinho da importância do sachê, né? Eu já falo. Então, fazer as fontes de cerâmica, os potes da água pela casa também tem que ser, na minha opinião, tá, gente, de cerâmica, porque além de ser fácil de limpar, mantém a água fresca, então a gente consegue ter uma água mais límpida, mais fresca para o gato, então o gato se sente mais motivado, porque se o gato chega naquele pote de plástico, a água não tá não tá fresca, o gato não vai ingerir água. Então, sempre optar por pratos rasos e eu vou até pegar um aqui para mostrar para vocês, calma aí. Vocês conseguem ver? Pratos rasos e Sim. largos. Esse daqui é um balde de salada de loja de R$ 1,99. Muito caro, sabe, gente? Então, optem por potes de água raso, largo, para não ter o estresse dos bigodes, né? Porque, para quem não sabe, o gato é muito tátil, então tem as vibriças. Então, se a vibrista encostar no pote, dá o estresse do bigode, o gato pode parar, evitar de fazer esse movimento de ingestão hídrica. Então, sempre pensar que gatos tomam água em lâminas de água. Então, o pote tem que ser largo, tem que ser raso, tem que ser larguinho. E eu uso de cerâmica para manter a água mais geladinha, mais fresquinha. Trocar água todo dia, Certo. porque se a água tá suja, o gato não vai também tomar água, porque eles são bem nojentos com essas coisas. Então é mais isso. Eu acho que Tipo do disponibilizar vários tipos de pote para casa, não deixar a água suja, achar o melhor tipo de fonte de pote para o seu gato, porque aqui eu já gastei
muito dinheiro procurando fontes e eles só aceitaram um tipo. E acho que isso acontece com vários. Tem vários tutores que falam, eu comprei a fonte que você me indicou, ele não gostou. Aí compra uma outra e ele gosta. Então é muito de acerto Sim. e erro. Eu gosto de usar as fontes que são maleáveis, que eu só mudo o canudinho e vou mudando os bowls. E compro só esses bowls de salada. E, gente, de verdade, assim, uma dica. Nessas lojas Daiso, acho que, não sei, acho que todo mundo acho que conhece hoje em dia uma loja Daiso. Essas lojas mais em conta, tem os potes de R$ 10, R$ 14,99, que são ótimos, que não precisa gastar R$ 70, que é o que paga no pet shop. Então, é só procurar mesmo esses potinhos que eu acho que tá ótimo. A gente consegue fazer essa estimulação hídrica deles e lembrar que tem que estar longe da comida, água, longe da caixa de areia. Então, a água tem que estar bem separada, mas em pontos estratégicos da casa. Ah, legal. O meu gato, eu tenho muita dificuldade, porque ele só bebe água da torneira e aí, tipo, ele fica miando o dia inteiro, olhando pra minha cara, pedindo pra eu abrir a água da torneira. E eu já tentei fonte, já tentei potinho, já tentei tudo, e eu não consigo mudar isso. E eu fico preocupada, porque A eu sinto que fonte quando seja. eu não tô em casa, ele não bebe água. Ele não bebe. Não, e com certeza a ingestão dele é muito menor quando você tá. O que você tem que fazer é fazer ele tomar ingestão hídrica mínima em outros tipos de alimentação. Porque com certeza ele associa a sua presença a um momento único com ele de tomar água. Às vezes não é nem de tomar água. Às vezes é um momento tão prazeroso de estar com você, que você dá atenção para ele, de você fornecer água para ele, que ele não quer perder esse vínculo com você, entendeu? Às vezes você Entendo. condicionando esse comportamento dele, dessa dependência de você abrir a água com ele, por exemplo, na hora que ele estiver perto da fonte, você tá junto, tá estimulando, tá elogiando, tá que lindo! Só dele estar perto, já também ele vai ter esse momento com você e você vai condicionando ele a outro tipo de comportamento. Porque a Brebre era assim. A Brebre chegava, ia pro tanque, aí ela pedia água do banheiro, ela pedia água em todas as torneiras, com 3 fontes em casa e não sei quantos bebedouros. Então, aí ela queria aquele momento abrir, eu sendo serva dela, abrindo todas as torneiras para ela. É, é mais um tipo É, de condicionamento que você vai ter que fazer para redirecionar esse comportamento dele do tanque. E tenta outra fonte. Tenta as de queda, tenta as que saem para, sabe, que tem aquelas tipo borboletinha. Depois eu mando foto de umas sei. que eu gosto para você. Tem uma que eu gosto, eu compro na Elo7, uma até. Ó, fazendo propaganda, não ganho nada por isso. Na Elo7 é uma muito boa, uma bola assim que sai e deixa a água muito fresca. Ela é muito, muito boa. E tem essa da fontezinha que acho que é do Bendito Bigodes, que é ela tira e troca de vários bowls assim, é o que todos os tutores estão gostando bastante, que eu tô indicando, porque você troca de pote. Não gostou de um, você faz de outro, você faz de outro. Então, eu Ah, acho que legal. pode ser uma Aqui, opção. sim. Aqui a gente trabalha com as fontes da Cat My Pet. Não sei se você Sim, conhece. A conheço. gente trabalha com elas. E tem uma aceitação bem legal das fontes. Menos do seu. O seu só que não aceitou. Não? Tá travando, eu acho. É, eu não sei se sou eu, se é você. Agora eu escutei, mas antes eu não tava escutando. Você que tá travando pra mim. Gente, quem está travando? Conta pra mim. Acho que agora voltou. Não, não voltou. Voltou Oi, agora. acho que Oi. voltou. Voltou. Ah, pro pessoal tá Mas. normal. Ah, é estranho, né? Porque pra mim você trava e pra você eu travo. Eu não tava te escutando também. É esquisito. Aí a gente tava falando sobre ingestão hídrica e você falou sobre a ração úmida. Eu dou muito sachê para os meus gatos para dar uma compensada nisso deles não ingerirem tanta água.
E eu já pensei em trocar até a alimentação deles para alimentação do Cat My Pet. Ou, do Cat My Pet, é o que eu vi a Ju falando que eu não testei a fonte do Cat My Pet, confundi tudo. Para alimentação natural. E aí, quando eu fui fazer essa pesquisa e tentar trocar, me Vai falaram ver. que gatos não aceitam uma alimentação natural tão bem depois de, sei lá, 6 meses, eu acho. E eu fiquei meio na dúvida, assim, de tentar, não dá certo. Sim, os felinos ele tem a fase sensorial, né? Que é a fase de aprendizado dele e que é até os 6 meses de idade. Lógico que depois até um ano eles continuam tendo aprendizado. Te tampando toba, filha, na câmera não. E ele continua tendo a fase de aprendizado, porém é menor. Então, toda a parte que a gente precisa ensinar, precisa estimular o animal, tem que ser nessa parte até os 6 meses de idade. Mas isso não significa que a gente não pode condicionar e não pode adaptar ele a, a outro tipo de atividade. Por exemplo, a comer comida natural. Desde que o animal aceite, não seja estressante, e ele tiver uma boa aceitação, é possível sim. Mas tem muitos gatos, né, que eles, a Brebré, por exemplo, ela não aceita a alimentação só natural. Ela tem que ter a ração. Ela gosta, acho que, da ração, do carboidrato. Tô Voltou? Tava escutando. travada. É, agora Mas, tá escutando? Então ela não aceita só alimentação natural. Então vai depender muito de cada indivíduo. Então tem indivíduo. Ó, o Félix, tia Carol. Ó, tia Carol. Então vai ter animais que vão se adaptar sim, que a gente vai conseguir ter uma boa adaptação, e tem outros que não. Então vai depender muito de cada indivíduo, mas para fazer uma alimentação natural, acho que é importante a gente falar que tem que procurar um especialista muito sim, bom em nutrologia, porque gatos são carnívoros estritos, né? Então, para a gente balancear uma alimentação só com carne e víscera, então o profissional precisa balancear muito bem balanceada, não, você vai ter que suplementar, não tem jeito, né? A gente vai ter que fazer a suplementação. Então, sim. tem gente que só faz e coloca muitos vegetais, essas coisas. Eu não sou, eu não aceito esse tipo de alimentação, que para mim gato nasceu para comer carne. Então, desde que uma pessoa se comprometa a fazer toda a profilaxia da carne, procurar isso e saber dos gastos acho que tem que ser bem conversado com os tutores isso também, porque fica bem caro uma alimentação natural para gato, por causa da Sim. suplementação e tudo mais. Agora que você falou de sachê. Ai, tá ótimo. Quanto mais sachê pro gato, melhor. Qualquer sachê é melhor do que ração seca, assim. Então, esses mitos que tem sódio, que tem tudo, hoje, graças a Deus, a gente já tem bastante estudo. Então, quanto mais alimentação úmida o gato comer, você fornecer para o gato, melhor para ele, melhor para sua saúde, melhor para o seu prognóstico, né, de geral. Não sei se eu te respondi tudo. Não respondeu, tá ótimo. E aí também a gente começou a falar sobre condicionamento de comportamento. É outra coisa que eu tenho muita dúvida, porque o meu gato, o Galileu, ele veio pra mim já adulto. Ele veio da rua, apareceu aqui e ficou, né? Ele me adotou, eu brinco. Te adotou. Me adotou, não quis mais ir embora. E Filho, ele foi muito adotou. difícil. Foi muito Ela difícil pra conversa. mim acostumar. Ela vai conversar com a gente, não tem problema. Não morde. Mas assim, foi muito difícil pra mim acostumar ele com outros gatos. Tanto que ele já tá comigo há 2 anos e até hoje ele bate em todos os gatos. A gente tenta de todas as formas mediar, Uhum. tentar separar, não deixar. E ele também tem manias, assim, a gente tenta não deixar ele pra rua, mas ele fica super estressado. Ele tem aquelas manias de acordar às 5 horas da manhã e querer sair, ficar atormentando todo mundo e ninguém ficar em paz. E eu nunca entendi como eu faço esse condicionamento dele. O primeiro de tudo, nunca fazer algum tipo de reforço negativo. Por mais que ele berre, ele brigue, ele grite, nunca fazer algo que assuste ele mais ou dê algum reforço negativo para ele. Porque senão você vai criar uma aversão do comportamento e ele vai piorar esse tipo de comportamento. A gente precisa entender melhor o porquê que ele está fazendo isso, né? Então, essa ansiedade territorial dele, por que está acontecendo? Quantos outros machos tem na casa? Sua casa tem gatificação?
tem espaço para todos, tem recurso para todos os gatos. Então, tudo isso a gente tem que pôr no papel e ver e pensar o que está faltando nesse ambiente para ele sentir que o território dele é seguro e está bem. Porque na cabeça dele, ainda ele não tem todos os recursos no ambiente, ele está com uma ansiedade, uma vontade de ter mais segurança, de ter mais tudo. Então, dá aquele anseio nele, sabe? De não saber o que fazer. Então, a gente precisa dar recurso natural para ele se sentir confortável, para ele não brigar, para ele não ter vontade de sair, para ele sentir o mais confortável possível dentro da casa dele. Aí depois a gente conversa, você me fala mais ou menos como é tudo, porque tem que fazer não só um estudo dele, né? Um estudo de todos os outros gatos, para a gente conseguir ver personalidade de cada um e condicionar. Mas o principal é não fazer reforço negativo, tentar dar mais recursos naturais, gastar muita energia dele. Então, brinca bastante, associa a presença dele positiva junto com outros gatos. Ele gosta de sachê? Ele gosta? O Acho que- Galileu gosta de sachê? Desculpa, travou. O Galileu gosta de sachê? Ele gosta, nossa, adora. Então, aproveita que ele é guloso, associa o sachê à hora da comida, uma hora que ele estiver perto dos outros gatos, uma hora de interação legal, dá biscoito, brinca, faz essa interação dele ser algo muito maneiro para ele. Então, nossa, se eu tô perto desses caras chatos aqui, eu ganho sachê, então quem sabe não é tão chato assim, sabe? Então você vai ter que ir mudando esse jeitinho dele pensar e diminuir essa ânsia dele, porque ele era gato de rua, né? Com certeza ele era um dominante territorialista que saía por aí. Então, animais assim dá um pouco mais de trabalho para condicionar, Gabi. Tem que ter um pouquinho de Ah, paciência. legal. A gente tem bastante. A Ju tá perguntando se você é a favor da criação do gato ser indoor. Gato doméstico? É, Doméstico? Sim, com certeza. Eu sou contra qualquer tipo de voltinha do gato. A voltinha eu acho que tem que ser feita desde que seja feita de uma forma responsável, com coleira, com vacinação em dia e vermifugação em dia, que seja muito protegida para os gatos, né? Os meus passeiam 3 vezes por dia, porque a gente sabe que o gato ele tem hábitos exploratórios, eles são animais que andam quilômetros e quilômetros por dia, mas infelizmente nossa sociedade, nosso país, não vê o gato muitas vezes como um animal, como eu vou dizer, um animal muito bem visto muitas vezes por algumas pessoas, né? E muitas vezes podem ser envenenados, podem ser maltratados. Teve um estudo nos Estados Unidos que eles colocaram uma câmera nos gatos para ver o que acontece quando os gatos saem de casa. Aconteceu de tudo. Tomaram vassourada. Ninguém. Tomaram vassourada. Então, teve uns que ofereceram alimentação com veneno. Então, eu acho que a partir do momento que o animal está com a gente, Ju, é nossa responsabilidade proteger esses animais de qualquer risco. Então, seja um atropelamento, envenenamento, espancamento, ou briga outro animal, por exemplo, o gato sai na rua, vem outro animal e pega. Isso pode acontecer até com o animal na coleira, né, sobre a nossa proteção, por isso que quem passeia com animais, todos os tipos, né, não só gato, precisa estar bem atento a um todo. Então, eu acho que é isso, Gabi. Não sou nada. Sou totalmente a favor e nada a favor sobre dar voltinhas, as voltinhas liberais que costumam fazer com os gatos. sim. Ah, legal. A gente também fala que é totalmente contra essas voltinhas. A gente acha que gato tem que ser indoor, se tem que ter medalhinha, tem que ter coleira, porque se acontecer alguma coisa, a gente tem como Sim, tentar ir atrás, rastrear. achar, sim, A rastrear. gente pensa também, E as doenças infecciosas está crescendo, tá, no Brasil está dando um up a cada ano, a gente vê o gráfico só crescendo, né? Então, às vezes a gente tem um animal sadio em casa, em uma dessas voltinhas volta um felve positivo, que a gente sabe a dificuldade que é de fazer um tratamento
que dê qualidade de vida para o animal por longo tempo, né? É uma doença bem complicada. Então, não só essa, mas como a PIF, entre outras. Então, eu acho que para a segurança do animal, o animal tem que ficar com a gente dentro de casa, se for passear, com coleira, com toda a vacinação, vermifugação, com guia, com tudo com identificação. Sim, com certeza. Tem mais perguntas, não? É, tem mais perguntas. A G está perguntando, no caso da adoção de gatos muito filhotes, por volta de 35 dias que não teve contato com o fêmea nem com outros filhotes, como deve ser o desenvolvimento da fase sensorial? A gente já tem que pensar que toda a fase multissensorial que acontece com a mãe, que é a fase de aprendizado por cópia, a mãe ensina o animal a tudo, né? A autolimpeza, a micção, a defecação, a como se comportar com as pessoas, a frustração. Então, acho que a parte animais que não são criados com a mãe e não tem essa fase multissensorial, que é a fase de cópia desenvolvida, a gente tem a maior chance de desenvolver problemas comportamentais, porque são animais que não vão saber lidar com frustração, por exemplo, não vão saber lidar com não ter a comida toda hora, por exemplo. Ou tem que ser tudo naquela ânsia deles, na vontade deles, no tempo deles. Eles não vão saber lidar com a frustração e a frustração vai gerar ansiedade. A ansiedade vai gerar vários transtornos comportamentais. Então, para isso não acontecer, você tem que desenvolver ele de várias formas. E com filhote, gente, é muito difícil. Assim, vou falar da minha opinião, da minha experiência. Porque eu sou uma molenga para filhote. Absurdo, eu não consigo pôr limite, assim. Então, eu até falo que eu não faço bem essa fase multissensorial, eu acabo se estragando. Então, a pessoa tem que ter um pulso firme, tem que ensinar a dar limite, tem que condicionar melhor, porque aquelas carinha fofa, não tem como falar um não para aqueles negocinhos miando, né? E eles sabem disso, aí eles aproveitam. Tanto que a Brebre manda mais em mim do que tudo. Então, são animais que vão precisar de mais atenção, vão precisar de muito mais tato, né? Para lidar, para saber impor as coisas para não desenvolver problemas comportamentais. Ah, legal. Tem uma outra pergunta aqui que eu até tinha colocado para eu perguntar para você sobre a erva do gato, catnip. O que que você acha? Olha, eu gosto bastante assim do catnip. Eu uso bastante enriquecimento sensorial olfativo, mas assim, a gente tem que ter um limite, né? Porque a gente é a droga do gato, então se for dado em excesso, pode causar sedação ou hiperatividade absurda. Depende do gato. Como é genética a resposta do gato, não tem como afirmar o que cada gato vai responder. O Nino, se der uma grama a mais, calma aí, sai daí. Sai daí. Desculpa. Ele tava na tela Gato. da janela, mas eu não gosto que eles fiquem do outro lado da janela. É telado aqui, mas ele gosta de ficar no meio dessa bola aqui. Ele é gordinho, ele entala. E aí eu tenho que ficar de olho nele, a cara dele, de tô fazendo coisa errada. Não gostou. Filho. Não, essa é a Brenda. A Brenda veio brigar com ele. Então, eu me perdi onde a gente estava. Ah, da erva do gato. Então, eu acho que tem que ter um pouco de disciplina na hora de fazer esse enriquecimento ambiental olfativo. Sempre estar perto, né? Evitar que ingere. Quando eles fazem o ressecamento da planta, tem animais que colocam assim no chão e faz, aí tem um rolamento e tem uns que lambem. Eu já vi vários indo para o veterinário um pouco mais alucinado, sedado. Então, eu acho que tem que ser com cautela, tem que ser com o responsável junto, igual criança com brinquedo, né? E nada em excesso. Coloca um pouquinho no arranhador para eles brincarem um pouco, sentir uma coisa, você estando junto, mas não catar o pacote e fazer igual só grosso na casa. Então, eu acho que tem que ter essa balança com a erva do gato. Mas eu gosto de usar ela assim, tanto para felino selvagem como para doméstico. Ah, legal. Não, bacana. Você falou sobre o arranhador. Eu escuto muitas pessoas falando, nossa, gastei uma fortuna no arranhador e o meu gato prefere arranhar o meu sofá novinho. Eu não sei mais o que eu faço. Como a Ela não gente comprou o faz para mudar arranhador isso? certo. Então, assim, é simples, ela não sabe que o gato dela gosta ainda.
a gente precisa fornecer 3 tipos de arranhador em casa, né? A gente tem que ter o horizontal, o vertical e o diagonal. O animal, o felino, ele precisa ter esses 3 tipos de arranhador em casa. Não faz parte do seu bem-estar, faz parte do seu comportamento. Então, para alimentação, ele vai arranhar de um jeito. Para brincar, ele vai arranhar de outro. Depois do xixi e do cocô, ele vai arranhar de outro jeito. Então, cada ação que o gato tem, ele arranha de um jeito e ele libera feromônios nessa arranhadura que lhe dá prazer para ele, dá tranquilidade. Então, muitas vezes, compra um arranhador. Comprei aqueles castelos de arranhador. Vou falar um caso do meu caso. Comprei um castelo de arranhador para Brebrê, mãe de primeira viagem de gato doméstico. Só tinha cuidado de onça na vida. Veio a Brebrê, comprei, nunca nem pisou. Ela odeia pelúcia. Ela odeia tudo que é mole. Tudo que for instável, a Brenda não pisa. Então, aí eu conversei com a Fê, da Cozy Gatos. A Fê, na hora, ela sacou as coisas. E hoje os arranhadores da Brebré é tudo de carpete só. Não pode ter nada instável. Nada balançando, porque senão ela não arranha, ela não pisa, ela não faz nada. Então, os tipos daqui de casa de arranhador que faz sucesso é carpete e papelão. Tem gatos que gostam de sisal. Eu não gosto muito, muito, muito de sisal, porque às vezes fica aqueles fiapinhos e pode incomodar o gato. E tem gato que é mais sensível, então tem pessoas que compram o arranhador só de sisal. E aí o gato sente aqueles pinicadas e ele não gostou daquela sensação e vai pro sofá, que é mais gostosinho. Se o gato dela gosta de arranhar o sofá, com certeza ele gosta de arranhar horizontalmente o carpete. Então tem que substituir aquele lugar do sofá que já está marcado por ele, né? Tem que tirar essa marcação para o lugar adequado do arranhador. E aí o lugar adequado do arranhador vai ser em diferentes postos estratégicos também da casa. O local do arranhador também interfere bastante, né? Então tem que ser perto de onde ele come, perto de onde ele dorme, perto de onde ele se sente seguro. E o tamanho também. Se o animal não consegue arranhar, se alongar, se esticar, não é prazeroso para ele. Então tem gente que fala, comprei um arranhador, gastei R$300. Aí tem os caras que fabricam essas coisas de pet shopping, não tem gato, eu acho. Que mandam um arranhador desse tamanho, assim. Que gato que arranha um trem desse tamanho? Só se eles fizerem assim, só com o dedo. Eu não sei o que acontece. Você vai nos lugares caro pra caramba, não tem um tamanho pro gato se esticar. Ou se estica, tomba, porque não aguenta o peso do gato. Então tudo isso tem que ser um pouco avaliado na hora de comprar o arranhador. Por isso que às vezes é muito mais gastar um pouquinho mais e pedir para fazer um sob medida, um encomendado, um que você consegue ter noção do tamanho do seu gato e peso, do que comprar e seja pronto que os gatos vão para o seu sofá. Então é só redirecionar a arranhadura dele do sofá para o arranhador certo. Tem tudo de madeira, de carpete, do tamanho ideal e dos três sentidos, horizontal, diagonal e vertical. Ah, bacana. Legal, bom saber. Eu vou procurar os arranhadores certos. Procura. Depois eu te mando alguns que eu gosto bastante. Ah, legal, obrigada. E aí eu também queria saber um pouco sobre disponibilidade. Por exemplo, eu tenho 4 gatos em casa. E aí já me falaram que eu tenho que ter pelo menos 4 caixinhas de areia, uns 4 potinhos de água espalhados, 4 potes de ração. Como eu tenho que calcular mais ou menos isso? É um para cada mesmo? É mais, menos? Caixa de areia é sempre um número a mais do gato que você tem em casa. E assim, água, água eu sempre acho que pode ser até a mais. Eu não sei qual é o tamanho da sua casa. Então depende do tamanho do lugar que esses animais estão. Então, se for uma casa com 4 gatos, uma casa grande, tem que ter diversos potes de água pela casa. Cada cômodo que o gato gosta, seja fresco, tem que ter um pote de água para a gente conseguir estimular. E na comida também, cada animal tem que ter seu potinho, tem que ter sua área segura de comer. Então, você tem que disponibilizar todos os recursos para esse ambiente para que não tenha nenhuma disputa territorial. Porque se faltar água ou comida para um animal num pote errado, ele vai entender isso, que falta recurso e vai começar a desenvolver a ansiedade territorial, que vai reverter em algum problema comportamental. Então, caixa de areia, sempre um número a mais em diferentes pontos e tudo mais, porque também pode gerar essa ansiedade territorial entre eles e você começar a ter problemas
de micção fora da caixinha por causa disso também. Tá. Então, vai depender também do tamanho da sua casa, da disponibilidade dos lugares onde fica, mas comida no mínimo um para cada, né? Um pote para cada, mas eu sempre coloco um ou dois a mais, já que você tem 4 gatos, eu deixaria 6 potinhos, porque para não ter briga, para não ter problema de faltar esse tipo de recurso, para não ser um estresse para eles. Água, Sim. eu deixo. Aqui para os meus, eu tenho 2, eu tenho 3 fontes e 5 potes de água. Então, eu deixo isso, cada cômodo eu deixo um pouco de água, porque o Nininho, ele é mais ruinzinho para tomar água. Então, a gente vai ter que ir estimulando, né? Então, quanto mais você deixar, melhor de água. E areia, um número a mais pro número de gato que você tem em casa. Tá, legal. Então, Em são relação 5 à areia, caixas, né? eu uso a serragem. E eu já ouvi falar que a serragem não é legal, porque depois quando eles urinam, sobe um pó, eles respiram um pó da serragem. Você tem alguma indicação, uma sugestão, qual é a melhor Nossa, serragem, né? Qual a melhor areia para o usar? substrato, né? Gabi, eu acho que isso vai muito pessoal a opinião, né? Eu gosto das areias que parecem mesmo a areia. Então, são Tá. as areias bem fininhas que eu gosto, porque é que o gato enterra, o gato consegue mimetizar o comportamento natural da espécie dele. Então, eu gosto de usar as de bentonita, que é a Pip Cat Ultra Dry, a Easy Clean. Se a Carol estiver Aham. aqui, Carol, me lembra uma nova que saiu agora que você está usando com o Félix, também que é muito boa. E eu gosto, é minha opinião, né? Eu gosto de usar essas filinhas que parecem areia, que eles conseguem mimetizar, não sobe tanto pó na hora que a gente coloca na caixa, então eu acho que para problemas respiratórios a gente acaba dando uma evitada um pouco maior e forma torrão, né? Então é fácil de limpar, acho mais higiênico, não fica cheirando a caixa. Uma coisa que eu acho que é importante é falar sobre a limpeza da caixa de areia. Posso falar já? Não sei, já que a gente está Pode falar. nesse falando disso, a caixa de areia a gente tem que limpar, ela ideal seria a cada 15 dias, né? A limpeza geral, que eu digo lavar, deixar de molinho e tudo mais. A retirada de xixi e fezes, no mínimo 2, 3 vezes por dia, mas é feio. Tem xixi e cocô, se você tiver em casa, você já tira, você já limpa, já repõe. Deixa aquela caixa de areia ou aquele banheiro limpo, atrativo para o seu gato usar, para você não ter problemas de eliminação. Evitar o uso de cândida na limpeza de caixa de areia, que muitas pessoas usam cândida para dar uma esterilizada, o Herbalvet, e os dois eles têm um pH muito parecido com a urina do gato, e você pode acabar levando um outro cheiro para a caixa de areia, que ele pode achar que é outro gato vindo naquela caixa de areia. E nisso você também pode gerar uma ansiedade territorial. Então, a cada 15 dias, lava bem, usa um detergente neutro, pega uma água morna com álcool, deixa lá de molho, limpou, secou bem, põe areia limpa. Então, acho que essa parte da limpeza é muito importante ser falado, porque eu vejo muitas pessoas fazendo, deixando de molho com cândida e tudo mais, e isso, além de problemas respiratórios e dermatológicos que pode trazer, também pode acarretar problemas comportamentais. Ah, Tá legal. fácil hoje, hein, Você Dre? falou agora de lavar a cada 15 dias. Eu tenho o costume de lavar todo dia com sabonete neutro. Tudo bem lavar todo dia, é errado, eles não gostam, tô fazendo errado. Você vai acabar tirando um pouco o cheiro deles também, né? A marcação deles, que é um pouco natural, tem um pouco do cheiro e tudo mais. Então, o mais indicado mesmo é lavar a cada 15 dias, Gabi. Então, com Tá. detergente, deixar de molhinho. Tenta tirar, deixar o mais limpo. É que eu não sei como é a serragem, tá? Eu posso estar. Eu não sei como fica a sujeira da serragem e tudo mais, porque eu nunca usei. Mas eu Ela vou ter fica certeza sobre a serragem e estranha. te falo. Fica estranha? Não deve Fica, dar ela pra vira limpar um muito pó, bem, não fica. é? Não, não tem como limpar, tem que realmente tirar tudo e colocar outra. Aí por isso que eu já Eu provei de acho lá, que mas se você então eu achar acho que que aí não você não é tem legal muito. lavar. Não, mas eu acho que aí você não vai ter muito escapatório, porque se fica muito ruim pro gado, também pode ter perigo dele não usar e de trazer outros problemas, né? Que a serragem pode ficar no pelinho, pode inalar e tudo mais. A gente realmente Depois você tira tira uma quando foto eles pra já. mim como fica. Tiro, tiro sim. Pode deixar.
Eu vi umas que tem umas peneiras, né? Essa que você usa com a serragem? É essa mesmo. A É pazinha essa. com os E fica. buraquinhos. Tá. É porque tem que ter aquelas caixas de areia, acho que com a peneira mesmo, que já tira com coisa e só tira a parte de baixo. É difícil. Ah, vou pesquisar. Na parte de É, substrato então, aí aqui em casa a gente tinha vai um longe. problema com. A gente tinha um problema com o cheiro, porque minha avó não gostava do cheiro da caixinha de areia do gato. Aí a gente comprou aquela. Aham. Inclusive, é uma pergunta boa. A gente comprou aquela caixa que é fechada, sabe? Que é pra isolar. E ela é aconselhada, não é? Porque assim, os meus no começo estranharam muito, mas depois eles aceitaram. Então, a literatura não recomenda, né? Porque animal, os gatos não gostam muito de lugar fechado, escuro e para eles também não é confortável sentir o cheiro concentrado, né? Esconde da gente, mas para eles Certo. concentra mais o cheiro. E ele tem o olfato muito mais forte do que o nosso. Porém, tem gatos que amam um toalete privado. Então, vai depender muito de cada indivíduo. Eu acho que se o animal usa, o animal está confortável, ele que vai escolher o melhor para ele. Ah, legal. É bom saber. A Ju pediu para você comentar um pouquinho sobre a toxicidade da sílica. Nossa, esse assunto também é polêmico. Eu peguei alguns casos com toxicidade da sílica, porque acaba tendo uma ingestão, né? Até a mínima, que é um pouquinho, na hora deles enterrarem, fazer os comportamentos, acaba sendo ingerida. E acaba ocorrendo uma toxicidade por depósito. Então é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa que o tutor vai perceber às vezes de imediato. E esse é o maior problema, que a gente vai ver depois de anos de uso. O que eu vi que eu fechei diagnóstico foi em 2 de necrópsia. Então a gente só vê às vezes, muitas vezes, quando já está muito grave. Então, a sílica Nossa. não é uma areia que eu recomendo, que eu gosto de usar, pelo contrário, por esses casos que eu já peguei, pelos comentários que eu vejo, mas por ser de depósito, a gente não tem os sintomas, os sinais de uma intoxicação aguda. Então, a gente precisa fazer uma monitoração, e quem faz hoje check-up anual no seu animal direito, né? É difícil, ainda mais em gato, fazer um check-up anual assim. Brebe, eles não fazem muito bem. Os ciúmes um do outro. Não deu tempo de passear com eles, eles estão no globo da morte aqui hoje. Querem atenção. Querem, ela vai pular, ela tá aqui em cima. Daqui a pouco vocês vão tomar um susto. Acho que perguntaram. Mudando totalmente de assunto, estão perguntando sobre vacina. Qual é o melhor local do corpo? Ai, pulou. O pessoal tá polêmico hoje, né? Nossa senhora, ó. A Associação Felina, né, americana e inglesa, eles recomendam a fazer a vacina nos membros, mas eles recomendam, né, que é o mais indicado e tudo mais, mas eu não gosto de fazer. É uma opinião minha, tá, gente? Porque eu acho que dói muito. É um lugar bem difícil, assim, da gente conseguir fazer a vacina. Eu acho que eu prefiro fazer em região de flanco, mais lateralizada, onde tem a pele, para a gente conseguir tirar com uma margem de segurança, mas acho que esse assunto é bem polêmico, né, para fazer. Então eu acho que a gente tem que ter fazer o protocolo do lado certo das vacinações, saber o porquê você está vacinando, saber do risco, o tutor saber do risco do sarcoma desde que você faça V5, tá tudo muito bem conversado e explicado. Você expor para o tutor os lugares que pode ser dada a vacina, e conversar. Se você conseguir fazer no membro, ótimo. Mas vai depender muito de cada animal. Aqui em casa, eles não aceitam muito no membro. Eu acabo fazendo em flanco lateralizado. Uhum. Mas tem até artigos do Instituto Felino, depois também eu posso passar para vocês, tudo com a marcação certinho dos lugares de vacina que a Associação de Felinos recomenda. Que é o que tem que ser seguido. Teoricamente é o que tem que ser seguido.
Exato. É que eu acho, eu tenho, dói, né, gente? Eu fico meio assim, mas quem conseguir, quanto mais seguir as recomendações, né, que tem um guideline, melhor. Ah, e também voltando para a parte da limpeza. Tem uma pergunta aqui, da Camis. Qual o melhor produto para limpeza de casa para quem tem gato? Neutros. Produtos neutros, nada com cheiro. A minha casa eu limpo basicamente com água morna, álcool. Tem outro produto veterinário que não é o Herbalvet, que eu esqueci agora o nome. Eu esqueci. Lá embaixo depois eu mando para vocês o nome dos produtos. Então, o mais neutro possível que não tenha cheiros são os mais indicados assim para gatos. Tem Ah, um legal. veterinário que eu esqueci o nome, gente. É esteril? Herbalvet é esteril? É esteril? Não sei. Acho que é esteril. Porque o Herbalvet tem um pouco ainda de cândida, né? O esteril não tem, que é o que é o que eu mais uso. Eu acho que é esteril. Ah, legal. Mas quem limpa com Herbalvet tem algum problema? É melhor parar? Vai dar. A Ju Não, tá faz a falando aqui que é diluição esteril. certinho. Esteril, eu tô meio bugada hoje, gente. Isso, esteril, Ju. Então eu uso bastante, eu prefiro o esteril comparado ao Herbalvet para gatos, mas se você está limpando, não tem nenhum problema, mas você já está falando que seu gato tem ansiedade territorial, né? O Galileu. Sim. Então quem sabe pode ser, né? Não sei se é, mas pode ter um estresse olfativo, pode ter algo além disso que é bom a gente excluir todas as hipóteses. Então, começar a limpar a casa, passa álcool com aguinha morna e vai limpando, passa um esteril a cada 15 dias. Manejo ambiental para gato é muito complicado, porque tem alguns que são muito sensíveis. Tem pacientes que são sensíveis por tudo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com produtos, nada de cheiro, nada daqueles veja lavanda, todas aquelas coisas lá que, nossa senhora. É bom pra gente, cheiroso, aquele cheiro de casa limpa, mas pra dar alguma coisa neles é dois palitos. Porque é muito forte, né? Se pra gente é cheiroso, imagina 20 vezes mais cheiro pra eles. É Né, muito filha? forte. É muito forte. E, nossa, tinha uma pergunta agora e me fugiu com. Ah, o Feliway. O que você acha? Tipo, é legal colocar na casa, ter sempre um Feliway por perto? Eu acho que é legal desde que tem indicação, né? Desde que tem algum propósito usar. Se o animal demonstra algum tipo de ansiedade, algum transtorno comportamental, você vai viajar, por exemplo, vai passar um tempo fora. Você, antes de ir, uma semana, já deixa o velho aí na tomada, vai viajar, então você já vai deixar aquele ambiente um pouco mais calmo, um pouco mais favorável. Não usar por usar. Eu acho que tem que ter uma justificativa, um propósito do uso. Até para você saber qual que você usa, né? Se vai usar o Friends ou se vai usar o Classic. Mas também tem que lembrar que a resposta do feromônio é genética, então vai depender de indivíduo para indivíduo. Tem animais que vão amar e tem animais que não vão nem ligar. Então é uma coisa que quando você comprar, você tem que ter isso em mente. Quando você indicar para o tutor, você tem que explicar também. Porque você vai fazer o tutor gastar R$ 240 quase no Félio e às vezes o animal pode não se interessar. Então é uma coisa que a gente tem que conversar também com o tutor. Ah, legal. É uma coisa que eu nunca comprei porque eu tenho muito medo de eu comprar, chegar aqui, eles olharem pra minha cara e falarem: E aí? O que que é isso? Não quero É saber. isso? É isso, mãe? Você tem certeza? Tem certeza? Aqui aconteceu isso, acredita? Quando eu fui pegar o Nininho, eu deixei o Feliway em casa. Eu deixei uma semana ligado antes do Nino chegar. E aí a Brenda chegava perto do Félio e fazia flema e saía correndo. Eu falei, ah, não. E eu não comprei um, comprei acho que uns três. Eu coloquei um em cada cômodo pra ficar, né? Gente, ela não aceitou. Aí eu falei, vou deixar pelo menos no banheiro, onde o Nino vai ficar um tempo, no quarto. Que ele ficou no quarto e no banheiro um tempo, para até 2 meses, até Uhum. fazer adaptação, né? Certinho. Ele também. Ele fazia. Eu.
Ele não, os dois. Rasguei o dinheiro. Nossa. Doei pra onde? É, eu ia ficar muito frustrada de não dar Eu certo. fiquei. Eu fiquei, mas eu conheço a Carol, que é a mãe até do Félix que estava aqui, ela usa na casa dele, eles ficam super relaxados, eles são um exemplo de gato. A resposta que todo gato devia ter, eles têm. Então, eles amam, eles ficam super relaxados, bem tranquilos, mas a gente tem que ter na cabeça que nem todos vão responder lindamente desse jeito. Ah, legal. E que mais? A gente tem mais Tem mais uns per... 10 minutinhos. Aí eu acho que se você quiser, você podia falar um pouquinho sobre como a gente identifica o humor do gato. Sei lá, se tem alguma coisa que a gente pode ver, a orelha, o rabo, pra saber se ele tá feliz, se ele tá triste, o que que tá acontecendo. Nossa, te- só 10 minutos tem. A gente precisa saber reconhecer várias coisas, né? A gente tem mania de falar que gato não consegue se expressar muito. Mas isso é completamente mentira. Gato expressa tudo, né? Então ele vai apresentar bastante mudança comportamental através da sua postura corporal. Então foi exatamente o que você falou: posição de orelha, olho, a gente vai olhar bigode, rabo. A orelha a gente vai ver a orelhinha em pezinha, é uma orelha normal, alerta. Lembrar que a orelha do gato ela tem uma cartilagem móvel, então ela consegue rotacionar até 180 graus muito rápido. Mas se a orelha começar a. Sobre... Eu acho que teve pergunta que não viu aqui. Sobre protetores, tivemos uma pergunta. Ah, aqui. Gente, eu sou míope, Protetor desculpa. solar para gato. Me disseram que quando eles têm a pele da orelha mais branca e o focinho rosa, tem que passar para evitar câncer de pele. Pode ser usado, né? Desde que seja manipulado certinho, mas só na orelhinha, em região de pina e em cima do focinho. Então, conversar com o veterinário certinho, fazer a manipulação correta. Mas o mais indicado é não deixar ele no maior acesso do sol. Então, que gato branco adora, né? Impressionante como gato branco adora ficar no sol. Então, É de então é o mesmo propósito, cuidado como certeza. se fosse. É o mesmo cuidado que tivesse com um pitbull. É a mesma coisa para o gato. E tem outra. Minha gatinha ficou ofegante com a língua de fora ao brincar. Ela tem 4 meses. É normal? Depende da intensidade e da frequência, assim. Se ela fica ofegante logo no começo da brincadeira, não é normal. Ou se você brincou muito numa intensidade muito, muito alta, ela ficar ofegante um pouco e já estabilizar, isso é normal. Se ela ficar ofegante muito tempo, assim, mais de alguns minutos, não é normal. Com certeza ela tem algum probleminha respiratório que é bom investigar. Porque é difícil um gato ficar muito ofegante por muito tempo. Então, quando eles brincam, eles cansam, eles vão ficar com a barriguinha avançando muito, eles vão deitar falando, opa, cansei. Se eles ficarem boca aberta é porque cansou demais, mas vai ficar tipo alguns segundos e já vai passar. Porque eles não são igual o cachorro que fica de boca aberta para fazer a troca de temperatura. Se isso está acontecendo com tempo maior, então a gente precisa investigar isso, mas eu não sei a intensidade da brincadeira que você está fazendo com ela, Carol. Se é uma brincadeira muito intensa para ela e ela não tem ainda tanta resistência física, e isso pode acontecer, mas aí depende do tempo que ela está também de boquinha aberta, então não consigo dizer que é normal, só para você ficar atenta, que pode ser algum sinal de alguma afecção sim, ou pode ser uma brincadeira muito hardcore. Mas não é normal ficar muito tempo de boquinha aberta, até alguns segundinhos e parar e estabilizar. Ah, E legal. quando ela fazer A isso, gente tem, para a brincadeirinha. a gente tem só mais 5 minutos, aí eu acho que é melhor a gente ver se alguém tem mais perguntas, querem saber mais alguma coisa. Não tem nenhuma que ficou perdida? Não, voltei aqui não. Foram todas Não tem, Brenda? respondidas. Tá. Então, acho que é isso, Já que gente. Pra como, gatinho, eu acho como a gente que tem pouco tempo, acho que a gente pode começar a finalizar já. combinado.
Não Se deu para você falar da quer. parte de expressão, tudo. Não, mas a gente volta e faz outra live, a gente fala só de comportamento, Combinar. de expressão, que eu tenho certeza que De dá uma dor, de hora tudo. falando disso. Nossa, dá tudo, meu Deus do céu. Dá uma hora só de, por exemplo, xixi em lugar fora do lugar, dá uma hora de aula. Ansiedade, dá umas três, né, Brebre? Fala que você tem um pouquinho de ansiedade. Fala, fala. Dá um Ai, ela é prazer, né? muito Fala. linda. Fala, tô ansiosa pelo meu passeio, mãe. Então é isso, gente. Muito Jaque, obrigada. Quero muito agradecer vocês o obrigada. convite, viu? Espero ter contribuído um pouquinho para vocês, conversado um pouquinho de gato. Falar de gato é sempre um prazer para mim. Sim, nossa, pra mim também, achei ótima a live, foi muito, muito esclarecedora em vários aspectos. Ah, tem mais uma É muita coisa pergunta nova. aqui. Só eles estão mandando muito bem na pergunta hoje. Só polêmica. Quíntuplo ao quadro para gatos. Assim, depende, cada lugar, cada animal, a gente vai ter que avaliar o caso, né? Então, se você tem perspectiva de ter outro gato, de você adotar outro gato, se esse gato vai sair com você, vai ter passeios, pode ser que tenha contato com gatos de rua, você tem que fazer a V5. Faz teste de FIV-FeLV anualmente, faz a V5. Não fez? Eu gosto de fazer a V3, eu não faço a V4. Porque tem cepas que, ao meu ver, não são necessárias, mas não dá para a gente entrar nesse tema das vacinações, que é mais de 2 horas de live. Então, eu faço a V3 ou eu faço a V5, depende de cada caso, tá? Vai depender de cada indivíduo, cada tutor, cada responsabilidade, não tem como a gente traçar um protocolo só de vacinação. Então, vai ter que depender de cada caso mesmo e a gente vai ter que decidir qual é o melhor. Ah, Vera, não Legal. sei se ele não está sendo bem tratado na casa do vizinho, mas às vezes ele se sentiu mais confortável na sua casa, na sua presença, igual o Galileu que escolheu a Gabi de tutora. Gatos escolhem onde eles querem estar. Então, ou às vezes na vizinha aconteceu alguma mudança, às vezes uma separação, às vezes um namorado novo, um gato novo, um cachorro novo. Às vezes chegou um passarinho novo em casa e o gato não gostou e ele procura um lugar que ele vai se sentir melhor para estar, não necessariamente que ele está sendo maltratado. E é isso. Legal. Muito, muito obrigada. A gente com certeza Obrigada a vai combinar vocês, uma outra gente. live para continuar esse assunto que foi ótimo. Vamos falar a noite inteira de gato. Vamos. Eu tenho. Então, gente, foi um prazer, viu? Qualquer coisa vocês me chamem, a gente vai conversando sobre os gatinhos. Se eu demorar para responder, é que eu tô corrida aí nessa finalização de doutorado, mas é só vocês chamarem que a gente vai conversando, tá bom? Foi um prazer, muito obrigada e parabéns para vocês pela iniciativa das lives, estou acompanhando. Sempre que dá um tampinho, sempre temas muito bons. Parabéns a toda a equipe aí da Qualivetes. Obrigada, Jaque. Obrigada pela participação com a gente. Obrigada, Boa beijo, noite. Thaís. Um beijo, gente. Beijo, Gabi. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.